Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Capítulos do 33 ao 36. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. Capítulo 33. Raridade. Dentro da carruagem, o grupo da família Balvan estava voltando para a mansão. Tendo completado a missão, não havia razão para continuar na montanha penhasco do coração. Eles tinham marcado o lugar onde o acampamento estava e deixaram os reféns lá esperando alguém das famílias nobres para buscá-los. Numa questão entre cultivadores, essas mulheres foram tratadas apenas como baixas e eram para soldados normais lidar. A atmosfera durante a viagem de volta era pensativa, todos ficaram em silêncio com sua mente vagando. Às vezes, seu olhar estava sobre um cadáver carbonizado deitado nos assentos de madeira na carruagem, às vezes na cabeça de Orson no chão. Depois que ele olhou para a cabeça do mago, Noah quebrou o silêncio querendo clareza sobre uma questão urgente em seu coração. É realmente tão difícil conseguir um feitiço mágico se você não pertence ao círculo interno dos nobres? O grupo ficou um pouco surpreso com a pergunta, mas depois perceberam que esse companheiro que lutou com eles era, na verdade, uma criança. Mark deu um sorriso complexo e falou: "Tenho certeza de que seu mestre já disse algo a você, mas eu vou tentar ser mais preciso. Você provavelmente foi enganado ao pensar que se você colocar esforços suficientes, inevitavelmente você receberá recompensas. Isso só é verdade apenas até um certo nível." Ele apontou para o cadáver no chão e continuou. Susan foi a terceira mais forte no círculo externo, abaixo de seu mestre e seu capitão. Ela serviu nos guardas do anel externo por mais de 20 anos. Você sabe a razão pela qual ela não poderia receber uma técnica que superou o terceiro rank? A resposta de Noah foi imediata. Porque ela não se juntou ao círculo interno. Sandy quebrou o silêncio também e corrigiu Noah. Não, porque ela tinha talento e vontade. Mark acenou com a resposta de seu irmão e continuou. Você viu o poder de um feitiço mágico agora. O que aconteceria se os nobres dessem esse tipo de poder a alguém que poderia se tornar mais forte do que eles? Um único cultivador com um feitiço mágico poderia matar e ferir 5 deles, com alguns deles mais fortes que ele em alguns aspectos. A resposta desta vez era óbvia. Rebelião. Mark acenou com a cabeça, seu sorriso se tornando mais complexo. Exatamente, essa pessoa talentosa pode não receber mais o controle das famílias nobres depois que ele obtém o poder de combatê-los. Você provavelmente pensou que poderia encontrar algumas maneiras de contornar isso já que você foi recompensado com uma arte marcial de rank 3, mas deixe-me dizer-lhe, essa foi a recompensa mais valiosa que eles poderiam te dar. Lembre-se que você deu uma bênção de mana, que é um dos tesouros mais preciosos para cultivadores de baixo nível, e ainda seu mestre o ajudou com isso. Eu acho que se você não tivesse um mestre você teria recebido apenas uma quantidade de ouro como recompensa. Noah lembrou como apenas ao lado daquele mineral azul seus ferimentos foram curados e seu segundo ciclo foi concluído. Isso foi realmente uma boa pedra, não admira que eles me deram uma arte marcial de alto nível por ela. Com feitiços mágicos, o processo é mais complexo. Mark continuou explicando. A primeira questão é que você precisa ser pelo menos um mago de rank 1 para aprender, caso contrário, seu mar de consciência não será capaz de suportar a pressão de seu diagrama. Muitos cultivadores preferem treinar em outros aspectos que dão um aumento de energia mais cedo do que passar horas todos os dias olhando para uma runa por muitos anos. Isso reduz muito o número de pessoas que podem se esforçar por um pergaminho mágico. Depois disso, ainda há um problema com a aptidão de uma pessoa. Se sua aptidão não corresponder ao elemento do feitiço, seu poder será imensamente reduzido. Magos preferem servir a uma família nobre que acumulou uma variedade suficiente de feitiços em vez de sair por aí roubando pergaminhos apenas para acabar com algo que eles preferem não usar.
Eu acredito que Orson escolheu se rebelar quando finalmente encontrou o feitiço que corresponde à sua aptidão. Então sua aptidão era fogo. Não conhecerei o meu até que meu Dantian seja formado, o que significa que é inútil procurar uma maneira de obter feitiços até lá. A última coisa é a raridade do elemento. Os feitiços mais comuns são fogo e água, seguidos pelo vento e pela terra. O relâmpago é mais raro, perdendo apenas para luz e trevas. Claro, quanto mais raro o elemento, mais forte seria o feitiço comparado àqueles no mesmo nível. Foi a primeira vez que Noah ouviu algo assim. Ele não podia deixar de interromper a explicação de Mark para perguntar: por que existe tal divisão? Mark teve que pensar um pouco antes de continuar seu discurso. Bem, a verdade é que a criação de feitiços é um processo que se passou por milhares de anos e apenas os melhores cultivadores com um talento específico em diagramas mágicos podem tentar produzi-los. De acordo com o conhecimento comum, quanto mais raro um elemento é, mais difícil é criar elementos dele. É por isso que há menos feitiços deles, e foi aí que eles levaram o nome raro. Mark apontou para si mesmo e seu irmão. Nosso elemento é o relâmpago. Mesmo que seja um elemento raro, com o acúmulo que a família Balvan tem, eles devem ter alguns pergaminhos dele. No entanto, você acha que eles vão dar eles para nós, mesmo se entrarmos no círculo interno? Sandy não deu tempo para Noah responder e falou diretamente. A resposta é: provavelmente não. Com o caráter que temos, o círculo interno nunca nos permitirá ter esse tipo de poder, eles simplesmente não confiam em nós. Por que você acha que ainda estamos vagando no círculo externo fazendo esse tipo de missão enquanto nós dois chegamos ao nível de mago de rank 1? Então eles eram de fato magos e não simplesmente olheiros talentosos. Meu irmão está certo, nosso poder aumentaria muito com um feitiço de um elemento raro em nosso conjunto de habilidades. Por causa disso, o círculo interno não nos deixaria entrar e apenas nos deixaria envelhecer no círculo externo. Noah estava confuso. Então por que você ainda serve a família Balvan? O sorriso de Mark mostrou apenas desamparo neste momento. Porque é o único lugar onde podemos receber algo para nosso cultivo, e nas famílias maiores só há mais competição por recompensas em nosso nível. A única opção seria a academia na cidade real, mas infelizmente... Ele olhou para Noah. Eles só matriculam pessoas com menos de 18 anos. Capítulo 34. Problema. Desde que Noah encontrou um caminho dentro do mundo do cultivo, ele ignorou completamente qualquer outro tipo de conhecimento, não que ele tivesse tempo para estudar de qualquer maneira com sua agenda rígida. Ele só tinha uma compreensão básica do sistema de poder político deste país e do meio ambiente perto da mansão de sua família. A subdivisão do poder era semelhante ao sistema feudal de seu mundo anterior. Famílias nobres de pequeno porte pagariam impostos aos de médio porte, a fim de manter seu território, e as famílias nobres de grande porte pagam apenas à família real. Qualquer família nobre de grande porte estaria no controle de uma cidade, como a família Shosti com a cidade Musgrove, e a administraria de acordo com as ordens da família real. No entanto, a mente de Noah estava principalmente alheia a qualquer nome sobre esses tópicos. Ele se concentrou tanto no cultivo que ele mal se lembrava que esta nação era chamada de Utra. Então há uma alternativa. Eu saberia mais se o tema do cultivo não fosse tão escondido para o público. Eu preciso ter 1 ou 2 planos de backup para quando eu deixar a família. Se tinha uma coisa que Noah tinha certeza, era que ele definitivamente sairia da família Balvan no futuro. Ele sabia que suas possibilidades eram limitadas naquele ambiente devido ao seu status como um bastardo, então ele não tinha planos de ficar. Ele preferia ser um fugitivo como Orson do que passar a vida inteira servindo nobres, esperando um dia ser recompensado. Infelizmente, eu ainda sou fraco. Eu deveria esperar meu Dantian se formar para que minha aptidão seja determinada antes de pensar em fugir. Eu também precisaria de um plano geral sobre como se tornar mais forte sem o apoio dos nobres, e a situação sobre minha mãe também. Não havia soluções imediatas para seus problemas, então ele apenas escolheu que iria pensar sobre eles quando tivesse uma compreensão mais clara das coisas. A vida continuava como de costume no círculo externo.
Com exceção da cerimônia para o funeral de Susan, Noah não fez nada além de treinar e matar bandos de bestas mágicas. Foi poucos dias depois que ele completou 12 anos que um grande evento aconteceu. Seus acupuintes pararam completamente de absorver mana, seu terceiro ciclo foi concluído. Depois do tratamento ele obteria um corpo de grau 2. No momento, Noah estava na sala de tortura abaixo do prédio dos guardas. Ele estava gritando de dor amarrado a uma mesa de metal. William estava ao lado dele, dizendo o número dos acupuintes que ele ia destruir. Todos os 7 acupuintes estão destruídos, o vórtex está se formando, foco. Noah estava, até então, acostumado com o tratamento ou pelo menos para o seu procedimento. A dor que ele sentiria por ter seus acupuintes quebrados ainda era tão terrível quanto as outras vezes. Não importa o quanto ele aumentasse sua energia mental, ele tinha que colocar toda sua concentração em conseguir se manter acordado. O sentimento habitual de morte se aproximou da mente de Noah, mas isso não o fez vacilar, ele estava completamente focado na mana acumulada sobre suas costas. Depois de atingir uma quantidade decente de densidade, ele manipulou a mana para entrar e preencher o espaço onde seus acupuintes estavam anteriormente. No entanto, naquele momento, algo inesperado aconteceu. A mana, em vez de se acumular nos lugares vazios, foi absorvido pelo seu corpo. O mais preocupante foi que Noah não sentiu nenhum aumento de força, a mana tinha desaparecido completamente dentro de seu corpo enquanto a sensação de morte ainda estava se aproximando em alta velocidade. Ele tentou novamente fluir a mana nos pontos anteriores dos acupuintes, mas a mesma coisa aconteceu. Ele estava perdido no que fazer. Qualquer fio de mana que ele tentasse acumular seria absorvido pelo seu corpo e ele nem sabia por quê. Nesse ponto, uma gota de um líquido preto familiar foi expelida pelo braço direito. Vendo a gota, Noah finalmente entendeu. Ele estava passando pelo avanço do posto de seu corpo. A mana está sendo absorvida para aumentar o grau do meu corpo? Isso significa que eu não posso formar acupuintes até que meu corpo avance? Ele não conseguia pensar em explicações diferentes e não teve tempo de perguntar a William por causa da escuridão se aproximar em sua mente, então ele apenas deu tudo de si para absorver o máximo de mana possível. Ele absorvia continuamente mana sem sequer parar para verificar se seus acupuintes estavam se formando. O líquido preto começou a ser ejetado de seu corpo em alta velocidade. William estava segurando Noah e vendo tudo aquilo com preocupação. Ele entendeu que seu discípulo encontrou algum tipo de problema, mas não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar, então ele apenas deixou suas mãos serem manchadas pela substância negra enquanto ele o mantinha seguro na mesa. Enquanto isso, Noah estava sendo inteiramente coberto pelo líquido enquanto acelerava o processo de absorção para evitar ser engolido pela escuridão. Então, finalmente, mana começou a se acumular formando seus acupuintes. Ele isolou às pressas os acupuintes recém-formados esperando que eles se solidifiquem e se liguem ao seu corpo. Ele desconsiderou completamente a dor causada pelo processo de conexão e focou apenas nas barreiras que prendiam a mistura de mana e fragmentos de ossos. A mistura, no final, tornou-se sólida e ele sentiu uma imensa onda de força correndo através dele. Como antes, ele esperou mais tempo antes de liberar as barreiras ao redor dos acupuintes recém-formados, a fim de ter certeza absoluta de que o processo ocorreu bem. Seu corpo parecia extremamente forte. Sua mente estava cansada e sua energia mental estava quase completamente gasta, mas não havia dor vindo de suas costas. Ele deu um puxão poderoso com os braços e as correntes de metal amarrando suas mãos se quebraram. Então ele fez o mesmo com as correntes que prendiam suas pernas. Ele se levantou sobre a mesa de metal tentando sentir seu corpo, mas sua mente estava muito cansada da dor que ele tinha sofrido para dimensionar sua nova força precisamente. William, enquanto isso, estava calorosamente olhando para Noah. Ele estava orgulhoso deste discípulo continuamente superando qualquer dificuldade com determinação e bravura. Noah desceu da mesa e se curvou ao seu mestre. Foi a primeira vez que ele pôde fazer isso logo após terminar o tratamento. Muito obrigado, mestre. Oh, certo. Parece que desde que meu corpo avançou eu não vou precisar estar acamado desta vez para que possamos lutar amanhã.
estou ansioso para sentir a força do meu novo corpo. O sorriso no rosto de William desapareceu, substituído por uma expressão irritada. Seu maldito masoquista, amanhã você vai limpar este quarto para se livrar da sujeira que seu corpo fez. E você vai fazer missões extras para pagar minhas algemas quebradas. Capítulo 35. Dúvida. Quando Noah acordou na manhã seguinte, ele claramente sentiu o aumento da força de seu corpo. Ele tinha tomado um banho antes de ir dormir para lavar a sujeira que seu corpo secretava durante o avanço de Hank e agora ele estava no seu quarto sentindo atentamente qualquer mudança que pudesse perceber. O mais fácil de notar foi que seus músculos aumentaram de tamanho e ficaram mais definidos, nem uma polegada de gordura estava presente neles, dando à figura de Noah uma aparência esbelta e robusta, embora ainda fosse pequeno. No entanto, as maiores mudanças aconteceram dentro de seu corpo. Os 7 acupoentes nas suas costas estavam absorvendo mana a uma velocidade pelo menos 2 vezes maior que o ciclo anterior. A quantidade de mana que seu corpo estava armazenando já tinha aumentado 3 vezes e sua qualidade parecia maior. Com essa quantidade, eu posso lançar ataques com força total pelos menos 6 vezes antes de ficar sem mana. Eu não estou nem considerando a nova velocidade que recupera a mana, talvez eu possa dar outro ataque depois dos 6 primeiros, e tudo isso sem mesmo entrar no 4 ciclo de tratamento. O novo poder de Noah o deixou ansioso para lutar contra seu mestre, então ele vestiu rapidamente um kimono branco e se preparou para sair da sala antes que um pensamento parasse seus rastros. Certo, primeiro tenho que limpar a sala de tortura. Clang! O som das espadas colidindo reverberou de uma sala no prédio dos guardas. Noah estava lutando contra William com decisão e resolução enquanto se acostumava com seu corpo. Já fazia algum tempo que William tinha que largar o pau de madeira e usar uma espada para bloquear os ataques de Noah. No entanto, Noah nunca foi capaz de superar a defesa de seu mestre. William apenas bloquearia qualquer ataque vindo enquanto ele comentava sobre sua execução. No entanto, a felicidade pela melhoria de seu corpo não estava presente na expressão de Noah, que exalava apenas frieza e concentração. Ele tinha se encontrado com sua mãe antes de ir para a sessão de sparring e ficou cabisbaixo ao ver uma grande contusão embaixo do olho esquerdo dela. Algum tipo de pressão se formou na sua mente, apressando-o a melhorar mais rápido antes que algo irreversível acontecesse. William percebeu o estado de espírito de Noah e elevou a dificuldade do treinamento como uma forma de respeito por sua determinação. Só quando Noah estava respirando forte e suando profusamente que seu mestre decidiu parar o sparring e sentar-se no chão para discutir as coisas com ele. Noah se sentou no chão de joelhos no local na frente dele e organizou as perguntas que queria fazer. Então, como é um corpo de segundo rank? É realmente incrível. Minha força e velocidade subiram a um nível absurdo. Acredito que agora posso lutar contra uma besta de mágica de terceiro rank. William acenou com a cabeça. Ele sabia que cada avanço no ranking teve um aumento repentino de força e que quanto maior o nível de classificação, maior seria a diferença com o nível anterior. Noah escolheu sua primeira pergunta. Mestre, cultivadores são idiotas? William ficou surpreso com a pergunta e não pôde deixar de perguntar o motivo dela. O que você quer dizer? Bem, na missão contra Orson eu percebi que os cultivadores têm traços peculiares em sua personalidade. William estava no início confuso, mas depois percebeu algo olhando para a expressão complexa do seu discípulo e ficou irritado. Você, o garoto que aos 8 anos enganou guardas por técnicas, o garoto que em 4 anos não fez nada além de treinar e lutar, o garoto que não consegue pensar em nada além de cultivo o dia todo, está dizendo que cultivadores são estranhos? Noah parecia um pouco surpreso com essas palavras, mas apenas colocou um leve sorriso no rosto como resposta. William balançou a cabeça e continuou. Não é o processo de cultivo que causa essas peculiaridades, mas sim uma pessoa precisa delas para continuar buscando o poder. Apenas uma personalidade forte pode continuar nesse longo caminho impassível pelas muitas dificuldades que encontrará. Noah estava iluminado.
Os métodos nutritivos do corpo exigiam meditação constante e muita paciência para serem treinados, e essas eram as técnicas mais fáceis de praticar. A maioria das pessoas ficariam entediadas ou cansadas de tais métodos, não admira que não pudesse perseguir poderes superiores. Quem estaria disposto a praticar todos os dias numa arte marcial até que seu corpo estivesse exausto? Quem poderia passar horas olhando para uma runa que lhe causaria dor e exaustão? Só pessoas fortes. E eles geralmente tinham alguma particularidade neles que não estavam dispostos a abandonar, como a teimosia de Noah em sua busca pelo poder ou a atitude indiferente de Sandy. Acho que entendo agora. Tenho outra pergunta. Noah estava prestes a perguntar sobre a academia na cidade real, mas então uma dúvida passou pela sua cabeça. Ele desistiu de falar a última parte da frase e mudou de assunto no último momento. Posso dar uma olhada nas informações sobre cultivadores neste país? Você sabe, o conhecimento sobre esse tema é bastante escondido e eu nem saberia onde procurá-lo. William ficou surpreso, mas depois acenou com a cabeça algumas vezes com um sorriso no rosto. Você finalmente quer saber mais sobre a história deste país? Não se preocupe, trarei um livro do Círculo Interno sobre isso no nosso próximo treinamento. E pensar que eu viveria até que você me perguntasse algo que não é sobre treinamento. Noah tinha um sorriso culpado no rosto, foi só depois que ele saiu da sala que ele poderia relaxar. Quase cometi um erro. Sei que o mestre se importa comigo, mas o que aconteceria se ele entendesse que quero deixar a família? Ele vai me ajudar ou vai me punir? Só para ter certeza, é melhor não revelar nada para ele até que o forjamento dos 7 infernos esteja concluído. Além disso, eu realmente não sei como chegar à cidade real de qualquer maneira. Noah voltou para o seu quarto enquanto pensava. Ele não gostava de esconder coisas do William desde que o ajudou tanto, mas seu futuro veio primeiro. Ele não podia aceitar ser um simples guarda em sua vida, ele queria ser livre para voar pelo céu sem ninguém para impedi-lo, e para fazer isso ele precisava de um poder que não poderia ser encontrado na família Balvan. Parece que é realmente minha natureza desapontar aqueles que me amam. Sinto muito, mestre, mas não há nenhuma chance que eu simplesmente aceite esse meu destino inútil. Espero que você possa entender. Por hábito, ele pegou seus sabres e praticou. A mana no seu corpo foi reabastecida em um quarto desde que o sparring terminou. Capítulo 36. Bandidos. Havia apenas um único problema com o estilo de vida de Noah. Ele continuou treinando e lutando, mas uma pergunta estava preocupando-o. Como diabos eu devo dizer ao mestre que a runa no meu mar de consciência está quase completa? Faz apenas 2 anos e meio desde que ele começou o treinamento para sua energia mental, mas com a vantagem que seu renascimento lhe deu, ele já está prestes a se tornar um mago de rank 1. Bem, eu vou pensar sobre isso depois desta missão. Pelo menos não houve problemas com o 4º tratamento. Há cerca de 1 mês, ele completou com sucesso seu 4º ciclo e entrou no 5º. Aparentemente, o ciclo de tratamento realizado foi mais fácil de completar já que ele fez um avanço no rank do corpo logo após ele. Eu deveria ser capaz de obter um corpo de rank 3 alguns meses depois de completar 13 anos, espero que seja que nem da última vez. Desde o evento inesperado durante o tratamento, Noah refletiu mais sobre os vários ciclos do método Forjamento dos 7 Infernos, a fim de estar pronto quando outra situação inesperada aparecesse. Afinal, um passo em falso durante o processo causará sua morte ou uma lesão permanente. Durante esses meses, ele também expandiu seu conhecimento sobre esse país graças aos muitos livros que seu mestre continuou dando a ele, e, no final, ele encontrou a informação que queria. A cidade real leva o nome da dinastia que a administra e desde 2000 anos atrás tem sido chamada de Elbas. Qualquer família nobre que conseguir tomar o controle da cidade real se tornará uma dinastia. 2000 anos atrás, a família Elbas travou uma guerra contra a família real anterior e ganhou. Desde então eles nunca perderam para qualquer rebelião contra eles. Uma das razões pelas quais eles resistiram por tanto tempo foi a criação da academia.
A academia é o melhor campo de treinamento para os descendentes das famílias nobres e para jovens talentos. Foi feito pela família Elbas como um meio de obter qualquer indivíduo talentoso da geração mais jovem para a família real, já que você pode obter uma posição de prestígio na cidade real quando você se formar na academia. É uma jogada inteligente que aumenta seu poder ao mesmo tempo em que baixa o das famílias nobres, por isso investiram tanto nele dando acesso a muitas técnicas e feitiços aos seus alunos. O problema é que eu só posso entrar lá através de uma competição. A academia realiza matrículas 2 vezes por ano e apenas através de 2 métodos, dinheiro e força. Você poderia pagar uma quantia exorbitante de ouro e materiais preciosos ou você tinha que ganhar uma competição criada pela academia contra outros competidores. Não é necessário dizer que a única opção de Noah era o segundo método. Eu até preparei algumas rotas de fuga para quando chegar a hora, eu só posso esperar que seja perto da hora de uma das competições de matrícula. Depois de obter as informações sobre a academia, Noah teve apenas que inspecionar os mapas sobre a nação Ultra para planejar algumas rotas de fuga em direção aos lugares onde as seleções estariam. Enquanto ele estava pensando sobre suas descobertas recentes, Noah estava correndo pela floresta Evergreen. Sua missão consistia em encontrar um grupo de bandidos que agrediu uma caravana mercante que transportava partes do corpo de animais mágicos. Ele teve que recuperar a mercadoria e executar os bandidos. Seu mestre assegurou-lhe que eles não eram cultivadores extremamente fortes e que ele poderia escolher a recompensa para a missão entre a mercadoria roubada. Os relatórios dizem que esse grupo se chama Sombras Cinzentas e eles têm 7 membros. No último ano, eles operaram na zona perto da floresta Evergreen, então sua base deveria estar aqui, mas mesmo depois de algumas investigações, eles nunca foram encontrados. Eu acho que Sandy e Mark estão ocupados em outro lugar para o mestre me escolher para esta missão. Com sua forte energia mental, Noah foi um dos melhores candidatos para essa missão, já que ele podia sentir claramente o ambiente ao seu redor. Era seu segundo dia na floresta, mas ele ainda tinha que encontrar vestígios dos bandidos. Embora a superfície da floresta Evergreen fosse maior do que a família Balvon governava e estivesse cheia de perigosas bestas mágicas, a área perto de seu perímetro era relativamente segura, isso porque a família Shost periodicamente enviava soldados para limpá-los dos perigos, a fim de tornar as rotas mercantes mais seguras. Mestre disse que se eu não encontrar nada depois de 1 mês de busca, eu posso voltar para a mansão. Então, sua missão solitária tinha começado. Noah viajava durante o dia procurando vestígios das sombras cinzentas e treinava à noite na Runa Kesier. Ele gostava desse tipo de missão porque ele permitia aprender a sobreviver sozinho, ele tomou como uma preparação para sua grande fuga no futuro. Depois de uma semana de exploração, ele ainda acabou sem nada. Noah não queria falhar na missão, ou para dizer melhor, ele não queria desistir da recompensa grátis do depósito dos bandidos. Ele ficou em cima de uma árvore quando teve uma ideia. E se eu seguir uma caravana? A ideia parecia valer a pena, então ele se moveu em direção ao perímetro da floresta em direção à cidade de Mosgrove. Ele esperou lá por 3 dias, deixando passar as caravanas que eram muito pequenas ou parecia que não estavam carregando nada importante até que ele finalmente encontrou o alvo perfeito. Era uma grande caravana feita de 2 carruagens diferentes. Ela tinha um grande emblema vermelho inscrito ao seu lado representando um tigre com asas nas costas. Noah supôs que pertencia a uma das famílias nobres de médio porte no domínio da família Shost. Uma das carruagens foi montada por um grupo de soldados que alternavam o papel de condutor entre si, enquanto no outro um careca gordo sem barba e uma jovem estavam na posição do condutor. Esse parece ser o alvo ideal das sombras cinzentas. Os soldados não parecem tão fortes, mas para uma família nobre enviá-los para proteger um comerciante significa que os bens que eles carregam devem ter algum valor. A energia mental poderia ser usada para escanear o ambiente, mas também para avaliar a força de alguém, mas antes de se tornar um mago sua precisão ainda seria um pouco carente. Para avaliar esses soldados, porém, o nível de Noah era mais do que suficiente. Então está decidido, vou segui-los. Fim do capítulo 36.
Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar.